E o que fazer quando o herói fracassa? Olá, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante essa semana, nós estamos falando sobre essa pergunta que aparece algumas vezes no Evangelho: quem é este? Ontem nós vimos que Jesus é aquele que não somente tem um controle sobre a tempestade, sobre as circunstâncias da natureza, mas controle e domínio sobre as circunstâncias da nossa vida. Quem é Jesus para nós? Em primeiro lugar, o Príncipe da Paz, que também quer trazer paz ao nosso coração. Hoje nós vamos nos perguntar: e o que acontece quando um herói fracassa? O texto que eu quero usar com vocês hoje, conosco, na nossa reflexão, é o de Lucas, capítulo 22, versículos 33 e 34, que diz: E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Hoje nós vamos falar sobre o fracasso de Pedro. E quem era Pedro? Nós conhecemos muito bem algumas características expostas na Bíblia a respeito de Pedro. Em primeiro lugar, Pedro ele fazia parte do grupo mais próximo, de discípulos mais próximos de Jesus. Ele fazia parte desse grupo. Pedro também, nós conseguimos ver características dele nas Escrituras de uma pessoa impulsiva, uma pessoa inquisitiva, sempre estava perguntando demais às vezes. Ele tinha uma liderança, né? Ele tinha a iniciativa de um líder, né? E segundo a escritora Ellen White, ela ainda argumenta dizendo que muitas vezes com essa iniciativa de líder, Pedro queria ser um tipo de conselheiro de Cristo, querendo desviar Cristo das suas missões, da sua missão. E algumas vezes você pode encontrar isso na Bíblia também. Pedro tentando dissuadir Jesus da sua grande missão. Além disso, Pedro era alguém que prometia aquilo que não podia cumprir. E é aí que mora o fracasso nessa jornada de Pedro. O texto que nós lemos hoje, ele acontece um pouquinho antes da prisão de Cristo Jesus, quando Cristo está falando com seus discípulos a respeito da sua missão, o que precisava acontecer. Pedro, que tinha essa característica de iniciativa demais e tudo mais, e falar sem pensar, impossível, ele se levanta e diz assim: Mestre, eu estou pronto para ir contigo à prisão. E se não for a prisão, até a morte, se for necessário. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro. E aí Jesus diz assim: Pedro, não, você não sabe o que você está dizendo. Deixa eu te dizer uma coisa, você está dizendo que está aí, está pronto, mas eu lhe digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Imagina só Jesus chamando Pedro à realidade, aquilo que Pedro realmente era, o que não deve ter sido difícil para Pedro ter ouvido essas palavras de Jesus. Mas Jesus estava certo. Pedro realmente fracassou. Você conhece a história. Na literatura dos quadrinhos também tem um herói que acaba fracassando em um universo, né? Você já assistiu o espetacular Homem-Aranha 2? Aquele fatídico filme em que o Homem-Aranha acaba perdendo a sua grande amada Grey, né? Essa imagem que o editor está colocando aí, esse pequeno frame aí, nos lembra do fracasso, do grande fracasso desse herói. E depois, naquele outro filme em que juntam todos os Homens-Aranhas, eles ficam falando sobre as suas vidas e tudo mais, e ele acaba comentando que ele vê na sua trajetória essa perca como seu maior fracasso como um herói. Assim como o Homem-Aranha fracassou na sua missão, Pedro também fracassou. Ele que disse que estaria com Cristo em todos os momentos, no momento em que ele foi confrontado, ele negou a Jesus. Mas sabe de uma coisa? O céu sempre tem uma resposta para o nosso fracasso. Naquele momento, a Bíblia diz, quando Pedro nega Jesus, pela última vez, e o galo canta,
Jesus olha para Pedro. Jesus utiliza vários instrumentos de graça para alcançar o coração das pessoas. E nesse caso em especial, o instrumento de graça que Jesus usou para alcançar o coração de Pedro foi o seu olhar. Naquele momento, diferente de Judas, que se afastou e acabou tirando a sua vida, Pedro ele entendeu a profundidade do seu erro. Se afastou, chorou profundamente e se arrependeu. Mas, pastor, como você sabe que Pedro realmente se arrependeu? Porque quando você vê quem Pedro se tornou após esse momento, no livro de Atos, e de fato no final do Evangelho de João, o encontro que Jesus tem com Pedro ali na praia, pedindo para que Pedro apacentasse suas ovelhas, você percebe que pessoa diferente Pedro era daquele encontro, daquele momento, daquele olhar em diante. Uma pessoa transformada. Uma pessoa agora que não olhava mais para os seus fracassos, mas para a vitória que Cristo lhe deu. Sabe, meu querido, minha querida, às vezes a gente fica muito apegado aos nossos fracassos também. E eu quero te convidar hoje a parar de olhar para o seu fracasso e olhar para a vitória que Cristo te dá todos os dias sobre o teu fracasso. E lembre-se sempre, tamo junto.